eu recebi uma promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Deus usou um vaso em profecia para mim e disse: meu filho, eu vou levar-te nos 4 cantos dessa terra. Durante um tempo tu não vai adoecer, e durante um tempo tu não vai envelhecer. E Deus tem cumprido com essa parte, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Deus me trouxe e me tirou lá do inferno para ganhar alma para o seu reino. Muito jovem, irmão, muito jovem, eu fui um instrumento de Satanás. Com 16 anos de idade, eu fui comandante-chefe do alto escalão da magia negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Vundum, feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que se separa da maçonaria. Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é apenas um meio de sociedade de empresário. Na verdade não é. Ela é comandada por Beuzebu e por Deus Gadu. É uma força satânica que o grau 33 é grau mestre. Na magia negra se separa e é o grau de desenvolvimento. O homem passa depois do grau 33 na magia negra, ele passa a ser baboê, baboá, baboliá e babalorixá. Homens que passam a ter diretamente contato com Satanás. O que eu vou mostrar aqui a vocês e eu vou falar são coisas fortes que podem mudar a história da tua vida. Com 16 anos de idade eu fui para a Bahia ser apresentado pela mãe menininha do Cantuá. Recebi o nome de Menininho do Inferno. Passei a ser o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco, comandando 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Passei a trabalhar para uma grande emissora de televisão. Passei a consagrar as suas novelas e consagrar as suas minisséries. Novela que muitos crentes assistem e diz que não tem problema, não tem pecado, não tem mal. É uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. A mulher que assiste novela, ela tem 75% de chance de trair o marido. O diabo consegue entrar na sua mente, bloquear sua mente. Você já viu mulheres casadas que ela diz para as amigas que não sente mais nada pelo marido e ela não sabe como foi que ela perdeu o amor. Na verdade ela não perdeu o amor, apenas a mente dela está bloqueada por forças diabólicas através da novela que ela diz que não tem nenhum tipo de problema. A novela é uma arma muito satânica e poderosa. Passei a consagrar os desenhos, apresentei vários desenhos. O desenho é consagrado e apresentado ao Exum, chamado Exum Mirim. É um demônio pequeno que bloqueia a mente da criança. A função desse demônio é transformar a criança em lésbica se for menina, em homem afeminado se for menino. Para você conhecer uma criança que está presa pelo Exum Mirim, você vai conhecer a característica dela. Você vai observar que ela não gosta de tomar banho. Ela apanha para tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela gosta de fazer de manhã é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exum Mirim, o demônio que está trabalhando na mente dela para transformar ela em homem afeminado. Passei a fazer trabalho para político, artista, atores, pessoas famosas, que parecem ser pessoas boas, mas não são. São instrumento de Satanás. Aqui eu vou mostrar algumas fotos a vocês e vou estar transmitindo para vocês dos trabalhos que eu fiz para essas pessoas. Pessoas que parecem boas, irmão, mas são pessoas que não pensam 2 vezes de matar alguém para poder ter riqueza e sucesso. Com 16 anos de idade, eu fui escravo de Satanás. Fiquei até os meus 21 anos de idade servindo a Satanás. Dos meus 7 anos até 21, aprendi toda a arte satânica da magia negra. Eu quero que vocês entendam, o pai de santo graduado na magia negra, ele não pode ler e nem escrever. Ele não sabe ler e nem sabe escrever. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos... Se um pai de santo aprender a ler, pode acontecer de alguém dar um folheto para ele, e a palavra pode entrar no coração dele e libertá-lo. Eu aprendi a magia negra na prática. Eu aprendi na prática, e quando eu errava qualquer tipo de ritual, eu apanhava. Para se recuperar da pisa que eu levava, eu ficava de 2 a 3 dias para me recuperar. Então eu tinha que aprender e não errar a magia. Eu aprendi a magia.
Com 16 anos, passei a comandar os terreiros mais poderosos do estado de Pernambuco. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e vou estar entrando em meu testemunho. Mas o anjo disse a Zacarias: não tema, porque a tua oração foi ouvida. Deus usou vaso para falar com minha mãe, vários vasos. Minha mãe ficou grávida de mim na sua velhice. 68, minha mãe me teve. Mas no círculo de oração que a minha mãe dirigia, Deus levantou um vaso para falar com ela quando ela estava grávida. E disse a ela: mulher, dentro do teu ventre tem um varão. Esse varão é escolhido por mim. Ele vai crescer. E ele vai ser um pregador da minha palavra. E você não se preocupe, porque eu, Deus, vou cuidar dele. Minha mãe recebeu aquela mensagem profética e guardou com ela. Mas era muito fácil, irmão, profetizar para uma mulher que é dirigente de um dos maiores círculos de oração do Nordeste. A mulher tem 5 filhos, quase todos pastores. Os tios, irmãos, tudo pastores. Uma família evangélica. Nasceria mais uma criança que ia ser criada no evangelho e tornar-se-ia um pastor. Só que Deus é o único que sabe o amanhã. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso Deus orientou a minha mãe, dizendo a ela que não temesse, porque Ele ia cuidar de mim. No ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de cordeiro não tinha nada. A minha mãe, ela foi escalada entre as irmãs para dirigir, de comprar o plano para fazer a farda do círculo de oração. E minha mãe me levou. Minha mãe não me deixava com ninguém, porque ninguém queria ficar comigo. Quando ela chegava para a irmã, dizia: irmã, não dá para ficar com ele. A irmã dizia: ô, minha irmã, eu vou sair agora. Aí disse: mas a senhora leva ele. Ah, mas lá não entra criança. Não tinha jeito, irmão. Minha mãe tinha que me levar onde ela fosse. Minha mãe pegou o dinheiro das irmãs e foi comprar o pano para fazer a farda do círculo de oração em Recife. Nós pegamos o trem em uma pequena cidade perto da nossa usina, chamada Ribeirão, e fomos para o Recife. Quando chegamos em Recife, descemos na estação de trem e fomos ao centro do Recife. Minha mãe comprou o pano para fazer a farda do círculo de oração. Na volta, minha mãe parou, eu entrei por baixo da roleta e minha mãe ficou lá para pagar o bilhete. Eu entrei mais rápido e corri. E eu fui se esconder. Eu era o xodó da minha mãe e o xodó do meu pai. Todo pai e mãe que tem filho na velhice, o filho é paparicado, irmão. Tudo que o filho quer, eles dão. Então minha mãe fazia todos os meus gostos. Eu corri e se escondi detrás da porta do banheiro. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Como eu não tinha amigos, não tinha coleguinha, minha mãe que me dava atenção. E era com ela que eu brincava. E quando minha mãe ia me procurar, que eu estava escondido, ela me encontrava no lugar e dizia: achei, aquilo para mim era festa. Eu me escondi detrás da porta do banheiro. Fiquei escondido ali. Uma brincadeira que custou a minha infância, custou a minha adolescência, custou uma parte da minha vida. Brincadeira, irmão, que custa muito caro. Tem pessoas que brincam de ser crente. Não brinque não. Com Deus ninguém brinca, irmão. Deus não é brincadeira. Se você pensa que você está brincando, você vai cair do cavalo. Com Deus as coisas sérias. Brincadeira que custa muitas das vezes vida. Custou uma parte da minha vida. Fiquei lá escondidinho detrás da porta do banheiro, esperando minha mãe abrir a porta. O trem parou, começou dando sinal avisando que ia embora para a nossa cidade. Minha mãe não sabia onde eu estava. Minha mãe ficou aperreada, porque o trem já estava avisando que ia embora. De repente saiu um garoto de dentro do trem. Quando aquele garoto saiu de dentro do trem, ele confundiu minha mãe. Aquele garoto usava uma roupa igual a roupa que eu estava usando. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com a camiseta azul escura e um short também vermelho. Só que ele usava um tênis que eu também estava usando. Só que na época, em Pernambuco, todo garoto usava esse tênis. Era um tênisinho bom e barato. Era um tênisinho chamado Conga. Era um tênisinho azul e branco. Quem conhece o Conga aqui? Muita gente. Então o Conga passou por aqui, por Minas Gerais. Quando
Minha mãe viu aquele garoto, no coração dela, ela tinha certeza que era eu. O garoto correu e entrou dentro do trem. Minha mãe correu atrás dele e também entrou dentro do trem. O trem fechou as portas e foi embora. E levou minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe foi levada por aquele trem. Eu olhei quando saí de dentro do banheiro. Eu fiquei parado chorando. Tinha um segurança, eu poderia chegar para ele e dizer: moço, a minha mãe foi no trem. Só que a minha mãe tinha dito para mim que não era para eu dar confiança a ninguém em Recife, que o povo de lá era muito violento. Então eu tive medo de dizer para o segurança que o trem levou minha mãe. Eu fiquei quietinho, esperando a minha mãe voltar do trem para me buscar. Minha mãe acreditava que a criança que estava dentro era eu. Minha mãe foi até a nossa cidade. Chegou na nossa cidade. O meu pai estava esperando a minha mãe e me esperando. Eu era o xodó do meu pai, era o tesouro do meu pai. Quando a minha mãe desce do trem chorando, o meu pai está com um saquinho de pipoca lá na época. Era uma pipoquinha chamada Pipoca Carlito. Meu pai está com um saquinho de pipoca me esperando. Quando a minha mãe desce chorando, meu pai chega para ela e diz: cadê meu filho? Minha mãe diz: eu perdi a criança. Meu pai, em desespero, corre com ela, vai na nossa casa, pega uma foto minha e dele, vai na prefeitura, conversa com o prefeito libera um carro e o meu pai volta para Recife. Quando meu pai chega lá em Recife, lá na estação, eu já não estou mais, estou andando lá por perto. Meu pai e minha mãe ficam me procurando, eles não me encontram. Meu pai e minha mãe ficam durante 3 dias me procurando, eles não me encontram. Depois dos 3 dias, o dinheiro do meu pai não dá mais para pagar o hotel, só dá dinheiro agora para voltar, pagar a gasolina. Meu pai fica em desespero e pela primeira vez, minha mãe vê meu pai chorar. Quando minha mãe vê meu pai chorar, ela diz para ele: nego, não se preocupa não, meu filho tem promessa de Deus, alguém vai encontrar o meu filho e vai trazer ele de volta. Meu pai disse: essa conversa é velha, meu filho está numa das cidades mais violentas do Brasil, com certeza alguém já pegou ele, alguém já sequestrou ele, já fez alguma coisa com ele ou até mesmo matou. Meu filho com certeza não vai aparecer mais. Minha mãe disse: não, nego, ele tem promessa, ele vai aparecer sim. Meu pai estava revoltado e disse: olha, eu estou cheio desse negócio de promessa. A partir de hoje, você não é mais a minha esposa. A partir de hoje a gente se separa. Naquele dia meu pai se separou da minha mãe. Ele pegou a carteira da igreja e rasgou. E disse: a partir de hoje, eu também não sou mais crente. Revoltado, meu pai não quis mais ser crente. Meu pai voltou para nossa casa. Ele entrou em depressão. Minha mãe conta que meu pai gritava de noite no quarto. Ele ruava de madrugada, chorando. E gritava o nome da minha mãe, chamando ela de assassina. E dizia: você matou meu filho. Meu pai entrou em depressão, irmão. Ele não conseguia mais trabalhar. Ele não queria mais tomar banho. A barba cresceu, o cabelo cresceu. Seu corpo começou a feder porque ele tomava banho de vez em quando. Começou a emagrecer porque também não comia. Os meus irmãos mais velhos culparam a minha mãe. Disseram: mãe, para que a senhora foi levar aquele menino? Só sabia que o menino é danado, ninguém segura ele. Todo mundo culpou minha mãe. Chamou minha irmã mais velha e disse: filha, vamos fazer uma campanha de oração para que o teu irmão volte para casa. Minha mãe e minha irmã começaram a orar de 10 da noite até as 3 da manhã. Isso todos os dias. Eu estava em Recife, irmão, perdido. Recife é uma cidade muito grande. Eu estava ali perdido, comendo lixo, pedindo esmola para sobreviver. O mendigo, ele tem dificuldade de conseguir comida. Não é que as pessoas sejam totalmente mal, seja totalmente ruim, não. Ele não consegue comida por causa do fedor do corpo dele. Quando o mendigo entra em qualquer ambiente, vai aquele cheiro forte e espanta as pessoas. Então os donos de estabelecimento não deixam os mendigos entrar e não dão comida a ele, para que ele não volte atrás de comida novamente. É onde eles têm dificuldade de conseguir comida. Nos primeiros dias eu consegui comida muito fácil. Muito fácil. Eu ia numa padaria, pedia um pãozinho, eu estava limpinho, todo arrumadinho. Eles me davam pão. Eu ia na lanchonete, pedaço de lanche que sobrava, eles me davam restinho de suco. Eu ia no restaurante, eles me davam resto de comida. Mas ali os dias foi passando, a semana foi passando, o meu corpo foi ficando aquela sujeira, a minha roupa começou a feder. E depois que totalmente eu comecei a feder, eu não conseguia mais comida.
Eu não podia mais entrar na padaria, eu não entrava mais na lanchonete, eles não deixavam entrar em restaurante, eu não conseguia mais resto de comida. Para comer, eu tinha que ir na lata do lixo. Eu ia na lata do lixo dos restaurantes atrás, e eu comia aquele resto de comida, azedo, podre, eu comia. Tinha um restaurante que eu sempre ia comer resto de comida lá, mas aí a fiscalização bateu.